Isbal Podcast. Realização: Isbal, Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Apoio: AD Estúdio, solução em tecnologia. Olá, amigos da Isbal. Estamos aqui iniciando mais um episódio do Isbal Podcasts, onde esta noite vamos conversar com o biólogo André Duarte Puente. O André, que é ex-presidente da Isbal, na gestão 2014-2016, e é o número 16 da Isbal. André, conta para nós, então, um pouco da tua trajetória, como tu começou, o que foi o teu despertar para esse tema e o que te fez chegar à tua Isbal. Relata para nós o que o 16, o número 16 da Isbal, contribuiu nesses 30 anos que nós estamos comemorando da Isbal. Isso marcou, assim, eu sou, junto com o Flávio, Maria Alice e nossa querida Maria do Carmo, os primeiros ali que assinaram aquela primeira carta ali em 1992 em Vitória. E para mim foi, assim, o início de toda a minha carreira dentro da sociedade. Mas toda a minha história começa lá no bairro Bonfim, em Porto Alegre, onde eu cresci ali. O meu pátio era o Parque Farroupilha, o Parque da Redenção era o meu pátio, né? Que beleza. A gente morava em apartamento. E uma das coisas assim que eu me lembro, assim, eu tinha de 8 a 10 anos, eu era guri de rua, assim, andava de bicicleta, né, de carrinho de lomba. Aquela vida livre. Sim, aquela vida ali descia de carrinho de lomba ali na João Teles, da Independência João Teles, né? Então era tudo saudável e era um bairro muito arborizado. O bairro bom, como é até hoje, né? Inclusive é um dos túneis verdes que tem tombados em Porto Alegre, são no bairro Bonfim. E naquela época já a prefeitura fazia aquela poda drástica, né? E certa vez eu vi o pessoal da prefeitura podando, sabe? Eu fiquei impressionado com aquilo. Aquilo já te chocava? Me chocou, assim, né? Eu fiquei parado, né? E nunca mais me esqueço que um dos podadores saiu correndo atrás de mim, porque eu fiquei... E aquilo me marcou, sabe? E foi muito engraçado isso. E aí eu questionei, pai, por que o pessoal poda as áreas? Eu me lembro que meu pai me explicou, assim, mas aquilo me marcou. E parece, acho que era um sinal que alguma coisa ia acontecer, o princípio de tudo, né? Então foi muito engraçado isso, né? Posteriormente eu ingressei na prefeitura, né? E o meu primeiro colega, foi em 1980, meu primeiro colega foi o Flávio Barças Oliveira. Olha Nós só. éramos colegas de mesa. O Flávio a gente se conhece há mais de 40 anos, né? E Uma foi ali que trajetória. tudo, que na época era o setor de arborização. E inclusive, esses dias eu estava falando com o Flávio até, eu e o Flávio cuidava de toda a cidade de Porto Alegre. Que não é pouca coisa. Só a área pública, né? Porque na época a área particular era dividida com outro departamento, que inclusive era a Maria do Carmo Sanchotene que cuidava. Foi nessa época, já lá por 82, 83, que eu tive meu primeiro contato com a Maria do Carmo Sanchotene. E desde ali foi para sempre, né? E aí, dessa forma, a gente sempre ouvia falar da Maria do Carmo, assim, a Maria do Carmo, era assim, era a professora, assim, da arborização. A referência. E a gente sempre tinha essa referência com ela, né? E foi quando em 87, 88, foi o primeiro encontro de arborização urbana que a gente fez ali no Plaza São Rafael, que a Maria do Carmo organizou. Era um encontro nacional e foi o primeiro, assim, de toda... Reuniu, se eu não me engano, mais de 800 pessoas no salão do Plaza São Rafael. E tu fez parte dessa organização? Não, eu já não fazia parte, nem eu, Flávio. Nós participamos como ouvintes ali, como alguns colegas da secretaria, e a partir dali a gente começou a se integrar. No ano seguinte foi em Maringá, foi o segundo encontro nacional,
que hoje foi escolhida a Que, cidade aliás, será para... nosso próximo congresso, Será né? o próximo congresso em 2023, né? Aí seguiu de Curitiba e até que em 1992, que foi o primeiro congresso brasileiro de arborização urbana, que se reuniu ali vários participantes que já vinham já trabalhando juntos desde Porto Alegre, e então fundar a SBAL. E estavam presentes eu, Flávio, a Maria Alice, Maria do Carmo, tinha outras pessoas também, o Paulo Renato Barcelos, que hoje não tem participado mais conosco, e outras pessoas importantes da sociedade brasileira. E a partir então de 92, os congressos começaram a acontecer a cada 2 anos, né? E em 98 foi a minha primeira participação como diretor da Regional Sul de Porto Alegre, da região Sul, na gestão da Giane Trindade. E posteriormente eu fui diretor 2 vezes, agora não me lembro se era na gestão do Pedro ou foi na seguinte. Então foi que em 2013, né, já com bastante engajamento dentro da sociedade e participando praticamente eu participei de todos os eventos da SBAL, dos encontros, Então, tu é uma memória viva da SBAL. Sim, eu estou assim, na memória, assim, se eu me lembro, eu acho que quase todos eu participei. E foi quando em 98 nós fizemos em Porto Alegre, ajudei na comissão em Porto Alegre, foi em 98, foi um evento que talvez é o congresso que mais teve inscritos, mais de 800 pessoas no prédio 41, no centro de eventos da PUC. A PUC era nossa parceira, evento. A Prefeitura de Porto Alegre também foi um dos nossos parceiros, né, na elaboração desse evento, e foi um sucesso total. E com esse tempo passando, eu acabei me candidatando em 2013, né, com o apoio dos colegas, e então, a partir em Palmas, fui eleito, em 2013, e então, em 2014, assumimos a SBAL. E montei um grupo de trabalho que nós nominamos de SBAL+, né? Por que SBAL+? A SBAL, assim, carecia de entrar mais numa comunicação. Ela estava fora do Facebook, do Instagram, do Twitter. Nós não tínhamos a comunicação, porque não tinha muito na época, né? Era uma comunicação que era feita mais por e-mail. Não tinha os instrumentos que se tem hoje. Não tinha instrumentos, né, para então... E hoje até o presidente Sérgio aperfeiçoou isso. Hoje está, devido à pandemia, isso aprofundou mais esse caminho de comunicação, né? Então nós começamos com o Facebook, com o Instagram, nós contratamos uma jornalista, né, que nos deu todo o caminho de... Então eu acho que na minha gestão destacamos isso. E outra questão é esses encontros regionais que tem acontecido, que foi o marco nosso. Nós começamos a retirar das principais capitais, porque os eventos eram praticamente em capitais, não tinha... Então foi um marco interiorizar os eventos da SBAL, que aí foi quando começou a ter os encontros regionais, fortalecemos os fóruns, né, regionais. Hoje o exemplo vivo é o Fórum Gaúcho de Arborização Urbana, 15 anos, que começou há 15 anos atrás, lá, eu e o Marco Verdade, que começamos, na verdade, né? E aí foi Então, a partir daí, isso é muito bom, porque tu tem um avanço, tem uma procura por mais sócios, e é o que a SBAL precisa. Isso começou foi um marco, a dar uma visibilidade para os profissionais maior, conhecer essa sociedade tão importante, né? André, mas eu sei que tu tem uma ligação bem interessante, importante com o pessoal do Arbo Show. Explica para nós aí sobre
sobre esse termo, sobre a tua relação com esse grupo, o pessoal das escaladas e tudo Sim. mais. Quando eu conheci o Sidney Brasil... Desculpa, do Arbonegócio. Do Arbonegócio. Mas vamos falar dos dois, a escalada e o... Porque ela tem uma ligação com o Arbonegócio, né? Até para definir bem. O Arbonegócio foi uma palavra que nós, digamos, não inventamos, montamos numa estratégia empresarial de separar do agronegócio. Que todo o segmento hoje produtivo, dessa cadeia produtiva de arboricultura, ela está inserida hoje dentro do agronegócio, né? E com isso incentivar que empresas que trabalham com arboricultura sigam por esse segmento. Isso pode demorar um pouco, porque é uma questão muito nova, mas já tem se discutido em vários eventos regionais e nacionais, e estimulando que empresas participem diretamente nesse ramo. Em relação ao CBEA, a escalada tem a ver hoje num dos maiores segmentos de serviços, né? É uma área de serviço que cresceu muito, a poda de árvores, a supressão. Isso tem agregado muitos profissionais. Inclusive, nós tivemos já um episódio com o Sidney Brasil, e ele relatou muito essa questão aí de todos os avanços, né, que está se tendo nessa área como um espaço aí de grandes perspectivas de negócio, né, e com a finalidade principal, que é exatamente atender essa demanda das árvores urbanas de uma forma feita de maneira segura, com equipamentos de ponta e toda uma condição que fortalece esse trabalho de melhoria do parque urbano com especialistas, com profissionais especializados, né, nesse trabalho. Exatamente por isso foi que, quando em 2010 nós procuramos o presidente Ricardo Martins, que na ocasião estávamos em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, e que nós propomos a ele uma criação de um comitê. Esse comitê, desde então, é dirigido pelo Sidney Brasil, e reforçamos na nossa gestão não só o Comitê de Escalada em Árvores, mas também o Comitê Brasileiro de Normalização, é assim que nós chamamos, que é na elaboração das ABNTs. A primeira ABNT foi aprovada no final da gestão do Ricardo Martins. Demos prosseguimento numa das mais importantes que é usado no dia a dia, que é a avaliação de risco em árvores, né? Inclusive nós realizamos um fórum em janeiro. Que aliás foi um sucesso, né? Foi um sucesso, tu participaste, né, Kathleen, que reuniu aí 27 estados brasileiros, 430 inscritos e 8 países, né, participaram desse evento online. Isso mostra o interesse, né, da sociedade, dos profissionais, em se qualificarem cada vez mais nessa área, né? Exatamente. Então, nós incentivamos, dentro da nossa gestão, buscarem aperfeiçoar essas normas, né, para que... Falta muita coisa, tem muitas coisas a serem feitas ainda. Tem a norma de segurança, a norma de implantação e plantio, que não andou, mas o presidente Sérgio está incentivando aí, está procurando tocar essa questão, né? É importante dentro dessa perspectiva de futuro para a sociedade brasileira. Se a gente comparar, por exemplo, nós estamos com 30 anos, né? Nós somos os jovens ainda dentro da arborização urbana. Mas vejam bem, a Sociedade Internacional de Arboricultura nasceu em 1920. Eles estão com mais de 100 anos, né? E a gente tem muito exemplo deles para nós que a gente seguiu. Exemplos bons, né? Que devem ser seguidos. Então nós somos ainda jovens, ainda gatinhando, mas... E esse ano a gente teve já, com esse Campeonato Brasileiro de Escalada em Árvores, um recorde de participantes. Foi um número bem expressivo. Quase 25 participantes, né?
Então, isso mostra que o crescimento do agronegócio. E nós, como gaúchos, né, eu e tu temos orgulho que esse ano o vencedor da competição foi um gaúcho, não é? Exatamente, o Leandro Paz, a família Leandro Paz, que inclusive foi homenageada, foi um incentivo do empresário de Porto Alegre que estava até desistindo quando começou o trabalho de escalada em árvores, ele incentivou, pagou curso para os gurias, eles se qualificaram e hoje aí são os melhores escaladores do Brasil. E assim, Kathleen, um campeonato de alto nível. Se viu, eu participei ali como juiz, ali, incrível, assim, ó, bons competidores. Bons foi competidores, difícil? um nível muito bom. Foi difícil escolher, bem avaliar os difícil, vencedores. né? Então isso é importante, essa qualificação que a SBAL está buscando nisso, né? Para um futuro próximo, aí a gente está chegando aí. O Brasil já desponta na América do Sul. O Brasil já desponta, né? Em cima de todos os países, né? E a SBAL tem um papel importante nisso, em número de né? associados de sociedades, eu não tenho os números hoje, mas números assim de sócios da sociedade internacional, nós nos equiparamos até, somos mais do que países europeus, inclusive. Alguns países europeus não têm sociedade como a nossa, né? E muitos querem nosso modelo para fazer nos seus países da América do Sul o nosso modelo de gestão de... Então a SBAL acaba sendo uma referência até mesmo internacional. É uma referência hoje. Embora jovem, como tu disse, tem todo um trabalho. Eu queria que tu fizesse uma avaliação, então, para nós, assim, como tu vê, né, na atualidade, o que a SBAL tem feito e contribuído nesse sentido, e sobre as perspectivas futuras em relação à arboricultura e esse trabalho de melhoria da condição das nossas árvores urbanas. Vamos assim, a questão pública e o privado, né? E tem alguns avanços nisso, né? Com a terceirização dos serviços urbanos, dos serviços públicos já é uma tendência que alguns defendiam que o serviço público tinha que ser contratado e que não podia ser terceirizado com serviços próprios, né? Mas eu tive a oportunidade de viajar por todo o Brasil aí e ver que a maioria dos municípios o trabalho de arborização é precário, né? Então se busca hoje, e isso é uma tendência para o futuro, de qualificar cada vez mais empresas, né? Certificar empresas. Eu defendo isso, eu defendo para o futuro as certificações de empresas nacionais. Um modelo de gestão, não sei, uma certificação verde, alguma coisa nesse sentido, e que as empresas estejam qualificadas a trabalhar em arborização urbana. Tem muito trabalho ruim também de terceirizado, principalmente em concessionárias. Tem que puxar a orelha um pouco dessas concessionárias que fazem trabalhos ruins também. Mas só não basta. Eles têm que engajar junto com a SBAL também. E a SBAL tem esse papel, né, de agregar. Tem que chamar esse pessoal para... profissionais, de formar, de qualificar. Né? Isso é importante. Então, a SBAL tem essa possibilidade de buscar esses convênios, chamar essas empresas para qualificar cada vez melhor o serviço público, né, e manutenção das árvores urbanas, né? Cabe aos munícipes, ao responsável técnico da prefeitura também atuar também junto à SBAL, a procurar se associar. Eu sempre digo, a gente inclusive um slogan que a gente usou muito no Facebook, né? Nós entendemos, gostamos e cuidamos de árvores. Junte-se a nós, felizes a SBAL. Olha, que bom. E muito importante isso, André, e essa tua trajetória, esse teu empenho, né, em cada vez qualificar mais. E a SBAL vive um período que ela busca muito um período de expansão, né, da sua
da sua penetração na sociedade, sejam nos trabalhos educativos, no formato virtual, na promoção de cursos, na promoção de eventos, na busca dos municípios, das cidades. A SBAL tem um plano de expansão institucional e comunicação institucional bem importante, que está sendo gradualmente implementado, né? E tu é parte desse trabalho por toda a trajetória que teve, que nos relatou aqui, e por todo o teu empenho que tu continua até hoje, né? Hoje tu não estás mais atuando no serviço público, tu já te aposentou, mas continua. Me aposentei da Prefeitura de Porto Alegre, constituí uma pequena empresa que presta serviço de licenciamento e execução de podas de árvores, tanto em via pública como em área privada, né? Estamos aí continuando. Agora tem uma nova missão que ontem foi aprovada na Assembleia Geral nossa, da sociedade, a constituição de um grupo de ex-presidentes, que vai ser um comitê, uma comissão. A SBAL Sênior em Ação. Isso, então vamos ajudar a presidência a trazer melhores resultados, vamos orientar, né? Vamos participar mais ativamente desse grupo aí que está na gestão. Que bom, André, é muito bom conversar contigo, conhecer, né, um pouco da trajetória, o objetivo desses momentos com os integrantes que fizeram parte dessa caminhada, dessa trajetória, dessa solidificação da SBAL, que hoje completa 30 anos, né? E é exatamente em razão disso que nós estamos aí organizando esses episódios para que a gente possa ter a história da SBAL contada por quem fez, né? E foi uma alegria que durante agora a organização do nosso Congresso Brasileiro, nós tivemos o lançamento do livro 30 anos da SBAL. Então, são vários formatos que está se deixando aí o legado, né, da SBAL com o seu trabalho sólido, consistente e que avança, né? Avança a passos largos. E, como sempre, a lembrança da nossa querida Maria do Carmo Sanchotene, que durante todo o evento do Congresso tem sido lembrada e durante a celebração desse ano inteiro, né, o presidente Sérgio Chaves declarou já logo no início do ano que não haveria evento em que não seriam feitas as devidas homenagens à Maria do Carmo Sanchotene, né? Então, para encerrar, tu só conta para nós um pouco assim da tua relação com a nossa querida Maria do Carmo Sanchotene e o que ela contribuiu para a tua vida. É até muito difícil hoje, quando ela colocar a cadeira ali, eu tive uma emoção muito grande, eu não consegui. Mas eu conheci a Maria do Carmo em 1983, há quase 40 anos, né? Mais de 40 anos. Trabalhei com ela diretamente, foi junto na SBAL, ali como presidente, né? A gente ajudou no início ali. E depois no serviço público mesmo, né? Na época eu era o diretor de arborização e na minha gestão da direção foi constituído esse grupo de plano diretor de arborização urbana. Que é algo histórico, né? Foi significativo. Que eu participei junto como assessor técnico ali do plano. E posteriormente eu estava já no viveiro da prefeitura e ela acabou se aposentando e eu fiquei no lugar dela. Trabalhei, foi sucessor da Maria do Carmo. Sim, foi. Acabei ficando 2 anos no plano diretor ali, num trabalho dela, né? Então, essa foi toda essa trajetória com a Maria do Carmo, né? É realmente emocionante. Então, nós conversamos com André Puente, ex-presidente da SBAL, mas que continua até hoje atuando, contribuindo e fazendo, né, com que a SBAL alcance cada vez mais os espaços dentro da sociedade, seja pelo arbonegócio, seja na comunicação, na interação com a sociedade.
Então, André, foi um prazer conversar contigo e parabéns aí pela tua trajetória e por tudo que tu tem contribuído com a arboricultura brasileira. Obrigado, Kathleen, e a todos os sócios da SBAL. Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Há 30 anos, patrimônio do Brasil.